Outro tema que será desenvolvido ao longo deste ano é a cooperação no setor financeiro e a facilitação de pagamentos em moedas nacionais. É muito importante que os BRICS não fiquem apenas esperando que o mundo externo finalmente comece a entender o que são os BRICS. Acho que deve haver um esforço proativo por parte dos BRICS para realmente exercer seu poder de influência, que é enorme, claro, em escala global, e para realmente promover esse alcance a toda a economia global. Um alcance que mostraria tanto para as economias em desenvolvimento quanto para as economias desenvolvidas alguns dos benefícios substanciais que os BRICS, como bloco, podem oferecer. Olá a todos. É um grande prazer receber novamente Yaroslav Lisovolik, um economista de destaque e o principal especialista em BRICS. Yaroslav é o fundador de um excelente recurso, o BRICSPlusAnalytics.org. É leitura obrigatória para quem busca análises detalhadas e notícias sobre a aliança dos BRICS. Como já disse muitas e muitas vezes, o BRICS Plus Analytics é minha fonte principal para tudo relacionado aos BRICS. É realmente excelente. Vou deixar o link abaixo. Yaroslav, seja bem-vindo de volta. Estou muito feliz em vê-lo novamente. Muito obrigado, Lena. É um prazer estar de volta. É um prazer tê-lo aqui. E este é um momento muito empolgante, então fico feliz que você tenha encontrado tempo para conversar. No início de julho, o Brasil sediará a cúpula anual do BRICS e, claro, este é um evento muito aguardado. Este ano, há muita coisa acontecendo com tensões comerciais, conflitos militares e novas escaladas. O Sul Global está enfrentando muitas oportunidades e muitos desafios. E tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. Você poderia falar sobre a presidência do Brasil este ano e como o Brasil está trabalhando para mobilizar de forma eficaz os países latino-americanos para participarem das atividades do BRICS? Bem, antes de tudo, acho que o bloco dos BRICS tem muita sorte de ter o Brasil na presidência nesses momentos decisivos para a economia mundial. Porque, de fato, vemos por parte do Brasil um esforço muito enérgico para revitalizar o bloco dos BRICS e realmente fortalecer sua atuação, sua presença, não apenas globalmente, mas também em toda a região da América Latina. E acho que também é muito importante destacar que o Brasil presidiu o G20 ao longo do ano anterior. Está presidindo a COP, que é essencialmente o principal e maior fórum ambiental do mundo. Assim, o Brasil está em uma posição única para construir pontes e desenvolver conexões entre o bloco dos BRICS e esses fóruns globais, o G20 e a COP. Acho que os temas-chave para o Brasil serão a sustentabilidade, e a sustentabilidade tem sido o tema central do governo Lula ao longo dos últimos anos. Acredito que o multilateralismo, como tema principal da política econômica externa do Brasil, está claramente se desenrolando ao longo deste ano. Pessoalmente, como especialista, vejo um esforço muito enfático e abrangente vindo do Brasil, em direção à sociedade civil e à comunidade de especialistas, para buscar conhecimento e ouvir vozes de todo o Sul Global sobre as prioridades que os BRICS poderiam seguir durante a presidência do Brasil. Acho que outro tema que será desenvolvido ao longo deste ano é o setor financeiro, a cooperação e a facilitação de pagamentos em moedas nacionais. O fato de Dilma Rousseff, uma brasileira, ser a presidente do novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS, também torna esse caminho bastante importante para os BRICS ao longo deste ano. E claro, ao formato BRICS Plus. O formato BRICS Plus terá sua 4ª edição este ano, 4 seguidas. Finalmente, vemos que esse formato parece estar assumindo um pouco mais net na vida do BRICS. Só para lembrar, o BRICS Plus foi lançado pela China em 2017. Depois, foi levado adiante pela África do Sul em 2018, mas acabou sendo descontinuado pelo governo Bolsonaro em 2019,
e basicamente não houve BRICS Plus nos 3 anos seguintes. Só quando a presidência voltou para a China em 2022 é que o formato BRICS Plus foi relançado com novo vigor e de forma mais ampla. Desde então, vimos uma expansão e um BRICS muito mais extrovertido em comparação ao BRICS mais, digamos, introvertido e inerte de antes. Portanto, esse formato BRICS Plus é essencialmente a plataforma que será usada pelo Brasil para aproximar alguns parceiros sul-americanos da região ao bloco. Já ouvimos que os líderes de alguns países sul-americanos estão convidados para a cúpula do BRICS Plus no meio deste ano no Brasil. Então, este é o Chile, este é a Colômbia, este é o Uruguai, este é o México, pelo que me lembro. E acho que também haverá países de fora do espaço latino-americano. E acredito que alguns dos países da ASEAN provavelmente também participarão. Portanto, essencialmente, esse formato BRICS Plus é uma das principais formas, um dos instrumentos-chave pelos quais o Brasil está se engajando mais com os parceiros sul-americanos e latino-americanos dentro do quadro do BRICS Plus, dentro do bloco dos BRICS. E há, claro, outra via, que é o NDB, o novo Banco de Desenvolvimento. E existem discussões com alguns países latino-americanos sobre a adesão ao banco. Essa é outra via utilizada pelo Brasil para alguns países sul-americanos dos BRICS. Isso é realmente fascinante, porque acho que você acabou de mencionar países aderindo ao novo Banco de Desenvolvimento. E como sabemos, laços econômicos mais fortes acabam servindo de base para uma cooperação mais ampla e vínculos mais estreitos em outras áreas. Então, só quero mencionar isso para nossos espectadores como uma forma de lembrá-los. Não subestimem quando ouvirem que países estão se tornando membros do novo Banco de Desenvolvimento ou do Banco dos BRICS. Em outras palavras, não subestimem isso, porque é uma ótima oportunidade para eles desenvolverem laços mais próximos e se alinharem ainda mais além da cooperação econômica. Então, os BRICS estão definitivamente crescendo, e o bloco agora representa 40% do PIB global e 25% do comércio internacional. Esses são os dados mais recentes, de acordo com o que eu entendo. A maioria da população mundial vive em países dos BRICS. Sei que todos querem saber, antes da cúpula, se novos membros podem ser admitidos no bloco durante o evento no Brasil em julho, ou se alguns estados parceiros estão prestes a subir de nível e se tornar membros. Quais são as chances de uma expansão este ano, seja por meio de novos membros ou pela faixa de parceiros? Como você apontou corretamente, Lena, há de fato várias frentes de expansão aqui. Uma delas, é claro, a expansão do núcleo. Acho que este é o cenário menos provável de expansão do BRICS neste ano. Já ouvimos no ano passado da Rússia e neste ano do Brasil que existem claramente limitações de curto prazo para o avanço dessa expansão do núcleo. Ainda há convites pendentes para países como a Argentina, por exemplo, mas é claramente improvável no curto prazo. Então acredito que a ênfase agora, como estamos ouvindo dos representantes do BRICS, é realmente dedicar mais atenção à interação adequada com os novos membros do BRICS e à sua incorporação, garantindo que eles estejam envolvidos em todos os principais formatos, fóruns e programas do BRICS. E isso leva tempo. Portanto, acho que essa é a abordagem correta. Além disso, acredito que em alguns dos temas centrais do desenvolvimento do BRICS, é importante que os membros atuais dediquem um tempo para desenvolver consenso e uma visão de futuro. Por isso, acho mais provável que vejamos alguma expansão no que diz respeito ao cinturão de parcerias. E também há alguns convites que ainda estão pendentes para países como, por exemplo, o Vietnã. Vimos que o Vietnã tem sido um participante ativo nas reuniões do BRICS Plus no passado. Na minha opinião, isso seria uma adição tremenda para o BRICS. Esta é uma das economias mais dinâmicas do mundo e muito promissora.
Muitos economistas posicionam o Vietnã como uma das nações em ascensão, por assim dizer. Uma das nações que podem alcançar algumas das maiores taxas de crescimento do mundo no futuro. Então ainda há algo que pode acontecer, mas obviamente não será o grande nos últimos anos. E então, claro, como discutimos recentemente, há também a via do NDB, certo? Você também pode considerar a expansão do quadro de membros do novo Banco de Desenvolvimento como uma espécie de versão mais ampla, digamos mais flexível, da expansão do formato BRICS Plus. E isso é o que eu chamaria de uma abordagem mais pragmática em termos de expansão dos BRICS. E nesse sentido, já tivemos algumas adições importantes este ano. Uma das maiores economias da África, a Argélia, está ingressando no novo Banco de Desenvolvimento. Agora, há discussões pelo NDB com a Colômbia, dizia mais América do Sul. E todas essas adições ao NDB são muito empolgantes, eu diria, porque são potencialmente uma fonte de projetos de conectividade em suas respectivas regiões, seja na América do Sul ou na África, que realmente podem transformar o mapa de conectividade nessas áreas. Em relação à Colômbia, uma das propostas vindas do país é conectar as costas do Atlântico e do Pacífico por meio de projetos de conectividade, oferecendo rotas de transporte alternativas ao Canal do Panamá. E claro, discussões semelhantes estão ocorrendo em outros lugares e em outros formatos na América do Sul, com a participação do Brasil e de outras economias da região. E isso é algo que eu acredito ser apenas positivo, pois oferece mais alternativas, mais opções de conectividade para a economia mundial, para as regiões do sul global. E claro, isso também representa um paradigma muito importante em termos do futuro desenvolvimento do novo Banco de Desenvolvimento, no sentido de que os países que estão aderindo ao novo Banco de Desenvolvimento são parceiros regionais dos países centrais que já são membros. Portanto, esse tipo de paradigma de parceiros regionais ingressando no novo Banco de Desenvolvimento naturalmente amplia o escopo para projetos de conectividade entre os membros do NDB. E outro país que devo mencionar aqui é o Uruguai, outra economia sul-americana que discutiu sua adesão ao NDB ao longo deste ano. Se for ratificado pelo Legislativo, também poderá ingressar no banco. Yaroslav, eu gostaria muito de focar na América do Sul. E você disse algo muito interessante. No seu artigo publicado no BRICS Plus Analytics, você apontou para uma prioridade maior que deveria ser dada à admissão de novos membros da América do Sul. E esse é um tema muito interessante porque, obviamente, os Estados Unidos veem essa parte do mundo como seu quintal. Então, acho que isso tem implicações muito interessantes do ponto de vista econômico e, claro, político também. Você poderia elaborar sobre isso e explicar por que esse é o caso? Porque os BRICS deveriam realmente focar na admissão de novos membros da América do Sul. Sim, bem, eu acho que a expansão da membresia dos BRICS aconteceu, sabe, em ondas, por assim dizer. E nesse processo, houve um certo desequilíbrio entre as principais regiões do sul global dentro da própria membresia dos BRICS. Já nas primeiras fases, quando eram apenas os BRICS, eram só 5 economias, e apenas o Brasil como o único representante do bloco BRICS vindo da América do Sul. E, essencialmente, estava subrepresentado naquela época, porque havia 3 gigantes da Eurásia ao mesmo tempo nesse bloco. E desde então, esse tipo de desequilíbrio persistiu, e houve um aumento substancial no número de membros eurasianos no bloco dos BRICS. Mas, ao mesmo tempo, o Brasil ainda permanece como o único membro do núcleo dos BRICS vindo da América do Sul. Felizmente, houve a criação do Cinturão de Parcerias, e junto com essa criação, Bolívia e Cuba da América Latina passaram a integrar a família BRICS Plus, por assim dizer. Isso, de certa forma, aumentou a inclusão da América do Sul na plataforma BRICS Plus.
Mas ainda assim, acredito que se considerarmos as três principais regiões do Sul global, Ásia, África e América Latina, ainda há uma subrepresentação perceptível da América Latina, tanto no cinturão de parcerias quanto no núcleo dos BRICS. Na minha opinião pessoal, o padrão ideal de expansão seria aquele equilibrado entre as principais regiões do Sul global, de modo que futuras ondas, caso ocorram, incluam membros de cada uma das três regiões do Sul global. From each of the three regions of the global south. But in order to attain that balance, Mas para alcançar esse equilíbrio, acho que é necessário um pouco mais de representatividade vinda da América do Sul no curto prazo, e acredito que há espaço para que isso aconteça, especialmente na faixa de parcerias, considerando a certa pausa que estamos vendo em relação à expansão central. Portanto, vejo que existe essa questão do equilíbrio de membros entre as três principais regiões do Sul global. E se esse equilíbrio for alcançado, acredito que haverá muito mais espaço para que as decisões e o consenso atingidos pelos BRICS sejam realmente representativos de todas as principais regiões do Sul global. Durante as ondas anteriores de expansão, vimos que houve debates entre as economias do BRICS sobre quais países deveriam ingressar, se os critérios deveriam ser baseados no tamanho da economia, na importância na região, etc. Houve muitos fatores, mas certamente um dos fatores que apareceu nessas discussões foi o equilíbrio regional, a representatividade regional. E eu acredito que esse critério, esse fator, deve ser cada vez mais o ponto focal para as próximas ondas de expansão do BRICS daqui para frente. Você espera alguma resistência dos Estados Unidos com a expansão dos BRICS na América Latina? Bem, acho que já vimos resistência antes, e também já vimos retórica em relação a alguns projetos dos BRICS, como a moeda comum dos BRICS, etc. E acredito que há algo que os BRICS também poderiam fazer nesse sentido, que é basicamente não esperar que os estadunidenses mudem magicamente sua postura e posição em relação aos BRICS, mas talvez até abordar proativamente os Estados Unidos em relação a possíveis áreas de interesse comum, de discussões em fóruns econômicos globais, onde os países dos BRICS poderiam cooperar, seja no G20 ou em outras plataformas, com os estadunidenses em algumas das questões que lhes são relevantes. Algumas das questões econômicas, por exemplo, se for comércio e se os dados estão atualmente preocupados com o balanço comercial, então por que não realizar discussões entre algumas das maiores economias do Sul global e o ARI? Buscar soluções, talvez encontrá-las dentro de fóruns globais como a OMC, e os BRICS poderiam ter um bloco próprio dentro dessa organização global, talvez em outros formatos também. Mas acho muito importante que os BRICS não apenas esperem que o mundo exterior finalmente comece a entender o que são os BRICS. Acho que deveria haver um esforço proativo por parte dos BRICS para realmente exercer seu soft power, que é enorme, claro, em escala global, e para realmente promover esse alcance a toda a economia global. Um alcance que mostraria tanto para economias em desenvolvimento quanto para economias desenvolvidas alguns dos benefícios substanciais que os BRICS, como bloco, poderiam trazer para a mesa. Se o BRICS se trata de uma maior cooperação econômica sul-sul, para algumas das economias na Europa ou nos Estados Unidos que estão preocupadas com fluxos excessivos de comércio em termos de exportações da China ou de outras regiões do Sul global, se algumas dessas economias estão preocupadas com investimentos estratégicos vindos do Sul global para suas economias, então a cooperação Sul-Sul tira grande parte dessa pressão do Norte global. Portanto, acredito que certamente existem, na minha opinião, algumas áreas potenciais de entendimento mútuo ou interesse mútuo que poderiam ser exploradas, no mínimo. Até agora, pelo que posso ver, esses temas mal foram explorados em qualquer formato.
Eu realmente gostei do que você mencionou, Yaroslav, porque você aponta justamente para a oportunidade de cooperação, certo? E isso vai ao cerne do que o BRICS representa. O BRICS busca uma cooperação mais ampla, inclusão e também uma forma de desenvolvimento econômico, o que, é claro, ajudará os mercados emergentes a melhorar seu padrão de vida, aprimorar seu estilo de vida em geral e também criar oportunidades de parceria para crescerem juntos. Não apenas permitir que uma ou um pequeno grupo de nações explorem efetivamente tantas outras ao seu redor. O interessante é que outro dia eu publiquei um vídeo sobre a Bolívia e o BRICS, e fiquei muito fascinado com esse desenvolvimento porque a Bolívia está na América do Sul. Então, é claro, sua proximidade com os Estados Unidos é muito importante. E um dos comentários dizia, bem, isso é muito anti-americano, torcer pelas economias emergentes. E eu simplesmente tive que rir disso, porque como pode ser anti-americano querer que nações em desenvolvimento, que economias emergentes cooperem e trabalhem juntas? E então você acabou de apontar que os BRICS não deveriam esperar que o mundo descubra sobre os BRICS e sobre suas verdadeiras intenções. Os BRICS realmente deveriam ter um alcance mais amplo e trabalhar para melhorar sua comunicação, para educar as pessoas de que existe uma maneira de cooperar. Não precisamos dividir o mundo em nós contra eles. Existe um caminho muito bom. Os BRICS são essa ferramenta e são essa ponte que pode servir para unir o mundo em vez de dividi-lo. E sempre existe a oportunidade de cooperar economicamente, de descameletar a ideologia ou a estrutura política dos seus parceiros. Exatamente. E eu acho que o BRICS provavelmente, no final das contas, não será apenas sobre o Sul global. Vai ser sobre toda a economia global. No sentido de que o BRICS e o BRICS Plus podem servir como uma plataforma para um esforço de globalização revitalizado, que seja mais sustentável, mais equilibrado e mais participativo, por assim dizer, com o Sul global se tornando uma parte mais importante desse processo. E também acredito que esse alcance e o esforço de globalização devem ser direcionados e coordenados com instituições globais, seja a OMC ou talvez até mesmo as instituições de Bretton Woods. Claro, isso exigiria uma representação um pouco mais equilibrada do Sul global nas instituições de Bretton Woods. Mas certamente é necessário um diálogo. Uma das propostas que eu tinha anteriormente não era apenas o formato BRICS Plus, que remonta a 2017, mas também o formato BRICS Plus Plus, que para mim era um tipo de alcance mais global para os BRICS, envolvendo também as instituições de desenvolvimento, com a participação de economias desenvolvidas. E talvez até, em alguns formatos possíveis no futuro, com a participação de economias desenvolvidas, em alguns formatos econômicos relacionados ao desenvolvimento, e talvez ao financiamento da sustentabilidade ou outras frentes de desenvolvimento que são importantes globalmente. Todo mundo está falando sobre tarifas este ano. Claro, tarifas são o assunto do momento e elas afetaram tantas nações, incluindo os Estados Unidos e a União Europeia. Essas políticas extremas podem ser aquele mal necessário, como você apontou da última vez que conversamos, que finalmente leva os BRICS a desenvolver passos concretos para criar sistemas alternativos de liquidação e realmente focar em laços regionais e locais, em vez de esperar que os Estados Unidos ou qualquer outro ator façam aquela oferta irrecusável. Isso meio que está empurrando eles a se alinharem e serem mais ativos, mais assertivos. Os membros dos BRICS estão trabalhando juntos este ano para enfrentar os desafios associados ao novo regime tarifário? E se sim, qual é o plano? Bem, acho que finalmente estamos começando a ver uma mudança na forma como os BRICS estão reagindo ao que é essencialmente o protecionismo ocidental e, neste caso específico, a grande onda de protecionismo dos Estados Unidos. Estamos começando a ver um esforço mais coordenado, finalmente,
porque antes isso estava realmente limitado a um formato mais bilateral, por assim dizer, entre algumas das economias dos BRICS e as respectivas economias ocidentais. Agora estamos começando a ver declarações, vindas das reuniões dos BRICS, de que deve haver uma resposta coordenada dos BRICS diante dessa onda de protecionismo ocidental. Quais são então os possíveis formatos? Quais são as possíveis abordagens? Bem, uma que a BRICS Plus Analytics vem discutindo há bastante tempo e que finalmente está se concretizando é uma maior coordenação dos BRICS e BRICS Plus dentro da OMC, a Organização Mundial do Comércio. Em 2012, a Rússia tornou-se membro da OMC. Na época, essa foi basicamente a última economia dos BRICS a se tornar membro da OMC. E então surgiu, consequentemente, a possibilidade de as economias dos BRICS criarem uma plataforma de cooperação dentro da OMC, dentro da Organização Mundial do Comércio. Dentro da Organização Mundial do Comércio, existem os chamados grupos de negociação. Basicamente blocos, sejam eles regionais ou temáticos, formados por membros da OMC, que unem forças para garantir que possam avançar em alguns dos principais temas da agenda comercial. E, finalmente, estamos começando a ver uma maior coordenação entre as economias dos BRICS na OMC. Até agora, essas discussões, na minha opinião, ainda não chegaram a alguns dos projetos que realmente sonho em ver, como uma plataforma de liberalização comercial e maior abertura ao comércio entre as economias dos BRICS e também entre os blocos regionais dessas economias. Isso seria, acredito, uma verdadeira revolução na forma como a globalização avança na economia mundial daqui para frente. Essencialmente, toda a economia dos BRICS, seja há 10 anos ou mesmo agora, é um centro em sua respectiva região, e uma economia muito importante em seu respectivo bloco econômico e comercial regional. Assim, o que poderia haver seria uma coordenação, uma discussão entre esses blocos de integração regional sobre possíveis caminhos para a liberalização mútua do comércio, para uma abertura comercial mútua. Não precisa ser uma liberalização comercial total e restrita. Pode ser incremental. Pode ser desenhada de forma que seja tolerável, que não seja dolorosa para nenhuma das economias envolvidas. E há um enorme potencial para essa liberalização comercial, porque as tarifas em muitas das economias dos BRICS ainda são relativamente altas. Ao mesmo tempo, o efeito econômico dessa liberalização comercial entre as economias dos BRICS, numa base sul-sul, seria bastante elevado, porque a maioria das economias dos BRICS está crescendo rapidamente. Of these BRICS economies are growing fast. They're some of the fastest economies in the world. Eles estão entre as economias que mais crescem no mundo, então faz sentido. E este é um dos frutos mais fáceis de colher que vejo para os BRICS no curto prazo, nos próximos anos. Politicamente, pode não ser fácil implementar esse tipo de paradigma, mas ao mesmo tempo, acredito que os benefícios econômicos, não apenas para as economias dos BRICS, mas para a economia global, no sentido de ser um grande impulso de abertura comercial que contraria a maré de protecionismo que estamos vendo no Ocidente, seriam um sinal muito importante para a economia global, para a sociedade global, para os mercados financeiros, para tudo. Então acredito que este é um caminho muito importante, o potencial, por assim dizer, que os BRICS podem e devem desenvolver se realmente quiserem fazer a diferença em termos de arquitetura econômica global e desenvolvimento econômico global. Você mencionou a arquitetura econômica global e o desenvolvimento, e eu sei que um dos objetivos do bloco dos BRICS é reestruturar algumas organizações internacionais, e uma delas é a Organização Mundial do Comércio. Você poderia nos explicar como os BRICS gostariam de ver a OMC mudáveis comentar sobre os desafios ou queixas que as economias emergentes têm em relação à estrutura atual da OMC? The emerging economies have against the current structure of the WTO? Bem, a queixa que eu acho que está claramente presente é que precisa ser uma organização global eficaz,
capaz de combater o protecionismo e as sanções que estão se tornando desenfreados na economia global. O protecionismo e as sanções estão se tornando quase uma rotina diária, e uma organização global, como a OMC, precisa ter a capacidade e o poder legal para impor limites a esse tipo de avanço na economia mundial daqui para frente. Esse é o primeiro tema. Até agora, é claro, estamos vendo que isso não está funcionando na Organização Mundial do Comércio. Relacionado a isso está o fato de que o mecanismo legal, o órgão de solução de controvérsias da OMC, que foi essencialmente o que manteve a OMC relevante, apesar de suas falhas em lançar novas rodadas de negociações comerciais, parou de funcionar, porque os Estados Unidos basicamente bloquearam o funcionamento desse mecanismo legal tão importante da OMC. Basicamente, a maioria dos planos de reforma da OMC que eu vi, incluindo aqueles discutidos no Sul Global, prevê a reestruturação desse mecanismo legal para torná-lo operacional novamente, de modo que essa organização global tenha a capacidade de realmente resolver disputas. Até agora, há muitas disputas, cada vez mais, e mesmo assim, a organização global não é capaz de lidar com elas adequadamente. E claro, há também o lançamento de novas rodadas de negociações comerciais. Não vimos rodadas comerciais nas últimas décadas, e essas rodadas precisam ser lançadas de forma que haja participação adequada e consideração devida das economias do Sul Global. Isso é algo que agora é mais possível, eu acho, dado o reequilíbrio do poder econômico na economia global e o fato de que é possível ver claramente que o Sul Global está agora em posição de liderar a abertura dos mercados e a liberalização do comércio, em comparação com muitas das economias desenvolvidas. Então acredito que esse tema da tomada de decisões se tornar mais igualitária e, essencialmente, o Sul Global ter a capacidade de avançar sua própria agenda de desenvolvimento sustentável, consistente com o comércio aberto, inclui novas rodadas de negociações comerciais que levem em conta as necessidades das economias em desenvolvimento, incluindo as economias menos desenvolvidas. E claro, outro tema é que essa organização comercial, essa organização global, precisa ser devidamente inclusiva. Ainda há dezenas de economias esperando na porta, ainda não são membros da OMC, e a maioria dessas economias são justamente aquelas que mais precisam da adesão à OMC, porque são países sem acesso ao mar. Muitas dessas economias são países sem saída para o mar, que não possuem portos suficientes para acessar os mercados globais, para a economia global. Por isso, elas poderiam contar com a OMC para obter maior assistência no acesso a esses mercados, devido às suas limitações geográficas. É realmente surpreendente ver que, atualmente, a maioria das economias que são observadoras e aguardam para ingressar na Organização Mundial do Comércio são justamente países sem saída para o mar. Algumas das maiores economias sem litoral, que se beneficiariam enormemente da adesão à OMC. Portanto, uma maior inclusão na OMC é, claro, outro ponto da agenda do Sul Global em relação à reforma da OMC. Lula da Silva, o presidente do Brasil, disse que durante a próxima cúpula, nos dias 6 e 7 de julho, o bloco pretende adotar a primeira declaração mundial sobre governança de IA. Achei isso bastante empolgante, porque é um novo desenvolvimento, e tudo está caminhando para ser de alguma forma relacionado ou baseado em capacidades de IA. A IA agora está em destaque, e é um novo caminho para a cooperação Sul-Sul. Você poderia comentar sobre as implicações do bloco dos BRICS colaborando na área de IA? Acho que este é um desenvolvimento muito empolgante que também mostra que o Sul Global está pronto para liderar alguns dos principais temas globais, incluindo a IA. Não se trata apenas de IA sendo desenvolvida nesta ou naquela corporação. Trata-se da sociedade global. Trata-se do desenvolvimento global.
Acho que isso coloca os BRICS em uma posição para avançar ainda mais nesse tema de maior cooperação internacional em IA, nos principais fóruns e organizações internacionais. Acredito que podemos ver a continuidade de iniciativas desse tipo em relação à IA em fóruns como o G20, entre outros. Tenho certeza de que isso será ainda mais desenvolvido pelos futuros presidentes, incluindo a Índia, que assumirá no próximo ano. Outro tema é que considero muito importante que alguns desses aspectos da IA sejam incorporados à agenda de cooperação econômica e comercial entre os BRICS e as economias do BRICS Plus. Não apenas em termos de padrões, mas também em relação a algumas das novas plataformas e novos formatos de acordos econômicos, como, por exemplo, os acordos econômicos digitais providos Singapura e avançados em toda a região do Sudeste Asiático. Across the Southeast Asian region, this is something that could be a format. Isso é algo que poderia servir como um formato para as economias do BRICS, para a cooperação Sul-Sul e talvez até de forma mais global. Falamos sobre a OMC, esse é um dos caminhos que também poderia ser seguido dentro da OMC. Então acredito que existem muitos pontos de entrada potenciais para desenvolver isso. Mas o fato de que essencialmente o BRICS é um dos primeiros a dar esse passo inicial em relação à cooperação global em IA, considero muito importante e promissor, novamente, no sentido de o BRICS se tornar mais relevante e mais proeminente em alguns dos temas-chave da cooperação econômica internacional. E talvez a última pergunta de hoje. Uma das prioridades do Brasil este ano é a arquitetura de paz e segurança. E claro, segurança nacional e segurança humana, como por exemplo a segurança alimentar, caminham lado a lado com o desenvolvimento econômico. Então, tudo está de certa forma interligado e parece que está fechando um ciclo, de certa maneira. Com múltiplos conflitos ocorrendo simultaneamente ao redor do mundo, o Sul Global tornou-se, na minha visão, efetivamente uma força de contraponto ao ambiente silenciosamente beligerante e à retórica prevalente no Ocidente. O Sul Global enfatiza repetidamente o diálogo, a cooperação e a diplomacia. E você mesmo acabou de dizer que existe uma maneira para os BRICS dizerem, sabe de uma coisa, todos nós podemos cooperar. Não precisamos necessariamente recorrer aos nossos velhos hábitos, esses padrões neocoloniais que já não funcionam mais. Então, Yaroslav, você diria que é justo afirmar que os BRICS que estamos vendo em 2025 estão começando a se alinhar ou a pensar de uma forma não apenas econômica, mas também política e, de certa forma, explorando caminhos além da cooperação econômica para fortalecer sua parceria? Bem, eu acho que é inevitável. Concordo com você que isso é algo que realmente estamos vendo. E acredito que a forma como isso provavelmente vai se desenvolver é que quanto mais relevante o BRICS se tornar na economia global, quanto maior o peso do bloco BRICS na economia mundial, maior será o espaço para que o BRICS e o BRICS Plus tenham mais impacto na política global e na geopolítica, especialmente no que diz respeito à resolução de disputas e a obtenção de consenso sobre algumas das principais questões globais em fóruns internacionais. Acho que para que isso aconteça, também é importante que o BRICS comece a usar parte do potencial que ainda não foi tão explorado. Novamente, estou falando sobre os blocos de integração regional e as organizações regionais do Sul Global, porque o que vimos nas últimas décadas é que não são apenas as economias individuais, mas cada vez mais as organizações regionais que estão se tornando mais bem-sucedidas e eficazes como mediadoras na economia global e na política global. Isso é algo que o BRICS deve levar em consideração ao explorar o potencial de cooperação entre blocos de integração regional e organizações regionais. Não se trata apenas, por exemplo, de liberalização comercial ou outros temas, incluindo, aliás, a IA,
que é algo que poderia ser tema de uma plataforma de cooperação não só entre países, mas também entre blocos de integração regional. Mas trata-se também de usar esse tipo de peso para ter um efeito muito importante na resolução de algumas das principais questões e problemas que a economia global e a comunidade mundial enfrentam hoje. Com certeza. Yaroslav, é sempre ótimo conversar com você. Estou ansioso para ouvir suas opiniões sobre a cúpula do BRICS, que acontecerá em cerca de um mês, então certamente espero poder conversar com você novamente nessa ocasião. Para nossos espectadores, recomendo fortemente que acessem brics-plus-analytics.org. Vou deixar o link na descrição abaixo. Não deixem de conferir, vocês vão aprender muito com o site. Yaroslav, obrigado por participar, é sempre um prazer. Yaroslav, thank you for joining. It's always a pleasure. Muito obrigado. Eu realmente gostei da nossa conversa. Muito obrigado, Lena.